Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Vamos resolver mais uma questão que caiu no Enem de 2016. Essa questão eu vi alguns sites aí de correção de prova, cujas respostas estavam erradas, porque eles desconsideraram a filosofia de Nietzsche para resolver isso aí. Eles levaram em consideração só o sentimento em relação à assertiva. Mas vou falar daqui a pouco. Vamos ler a assertiva. Vi os homens sumirem-se numa grande tristeza. Os melhores cansaram-se das suas obras. Proclamou-se uma doutrina e com ela circulou uma crença. Tudo é oco, tudo é igual, tudo passou. O nosso trabalho foi inútil. O nosso vinho tornou-se veneno. O mau olhar amarelou-nos os campos e os corações. Secamos de todo, e se caísse fogo em cima de nós, as nossas cinzas voariam em pó. Sim, cansamos o próprio fogo. Todas as fontes secaram para nós, e o mar retirou-se. Todos os solos se querem abrir, mas os abismos não nos querem tragar. Nós encontramos essa passagem no livro Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche. O termo exprime uma construção alegórica que traduz um entendimento da doutrina nihilista, uma vez que... Então, antes de resolver a questão, vamos entender primeiro que doutrina é essa doutrina nihilista. Se a gente só lesse aqui a afirmação, a gente correria o risco de errar a questão, exatamente como eu vi em alguns sites aí de correção de prova. Mas eu vou explicar por que é importante a gente prestar atenção nessa questão do niilismo. O que é o niilismo? Olha, niilismo, segundo a análise de Nietzsche, é traduzido naquele momento em que o cristianismo deixou de ser a única verdade para se tornar uma das interpretações possíveis do mundo. Então, ele vai falar disso naquele momento, ali, no início da Idade Moderna, que inclusive a gente já falou em algumas aulas. Toda a civilização ocidental e seus valores absolutos, eles foram colocados em xeque. De acordo com Nietzsche, o niilismo moderno ele assenta-se, em grande parte, na ideia da morte de Deus. É daí que ele fala morte de Deus, mas não Deus mesmo, né? Morte exatamente dessa cultura, em certo sentido. Em sua obra Gaia Ciência, decreta que Deus está morto, mas esclarece que quem o matou fomos nós mesmos, ou seja, trata-se de um acontecimento histórico-cultural no qual destruímos os fundamentos transcendentais que eram assentados na ideia de Deus, dos valores mais caros da nossa vida. Em primeiro lugar, esse niilismo, então, é uma ideia de, a gente poderia dizer, um sentimento em relação a essa moral decadente. É uma visão negativa e pessimista sobre qualquer situação ou realidade. E nesse caso específico, é a negação dos princípios morais cristãos, uma visão decadente da sociedade. Quando a gente analisa isso, né, então fica mais fácil da gente resolver. Mas antes de analisar, só olhando por aqui, a gente só pensa que no sentimento que a gente tem ao ler essa passagem. Então isso acaba levando a gente ao erro. Então vamos lá, letra A, reforça a liberdade do cidadão? Essa aí ninguém vai marcar, não é possível, né, gente? Desvela os valores do cotidiano? Também não. Porque aqui ele não está, na verdade, elencando valores, né? Não é uma moral normativa aqui. Exorta as relações de produção? Nada a ver, também não tem nada a ver com isso, né? Nem falando de Marx, tem nada nesse sentido. Então também acho que essas três alternativas ninguém marcaria. Agora, o que eu já vi aí em algumas questões, o pessoal marcando, é a letra E. Amplifica o sentimento de ansiedade. Olha, apesar de ter esse sentimento de ansiedade presente nessa afirmação aí, isso não tem nada a ver com a filosofia de Nietzsche. A ideia principal é exatamente essa ideia da decadência da cultura, que está exposta na filosofia nihilista de Nietzsche. Então o que acontece é isso, as pessoas elas às vezes olham de forma reduzida, né? Aliás, analisam só a afirmação e esquecem de prestar atenção na pergunta. Então a pergunta era que traduz o entendimento da doutrina nihilista. Então o que vai traduzir esse sentimento da doutrina nihilista, né? Então exatamente isso, o destaque da decadência da cultura. Evidentemente, né, que às vezes a pessoa não sabe, não conhece a filosofia de Nietzsche, mas conhece o conceito de niilismo, né, que é essa doutrina filosófica que vai atingir as várias esferas do mundo contemporâneo, exatamente a partir daquela idade que eu falei, da Idade Média para a Idade Moderna, cuja principal característica é essa visão cética, radical em relação às interpretações da realidade, que vai aniquilando valores, convicções, etc. Então é aquele sentimento de que está tudo perdido. Seguinte pergunta, né, como chegamos até aqui? Espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixem nos comentários que vai ser um prazer ajudá-los a entender um pouquinho mais sobre Nietzsche.